digamos, não o portal da casa, mas aqui a lareira, que é uma das coisas que também se fazia nesse tempo, aqui com os giz. Eu tenho aqui uma caixinha onde trago ouro, incenso, estão aqui, trazia. Não, isto é furta sacra. O ouro pertence ao rei. E mira, que está aqui, esta caixinha dos reis, juntamente com o giz. O giz também é importante. E vamos eu gostava de ter explicar o que é o giz. O giz Mas, é querido. portanto, existiam mesmo os reis magos ou não? Não é? Tem sido um mistério ao longo destes 2000 anos, não é? 2025 anos que nós estamos a comemorar. E precisamente há um ano, faz agora um ano, que estávamos em Odivelas a fazer as exéquias fúnebres ao Sr. Dom Diniz. E estava connosco nesta cerimónia o nosso querido Dom João Vicente Saldanha de Oliveira e Sousa, Sr. Marquês de Rio Maior. Mal sabíamos que 2 meses depois já não estaria connosco. Ele que está aqui, pelo menos comigo, desde o início da minha jornada aqui por estas terras e por este restaurante medieval e por esta fundação que faz 30 anos. O Sr. Dom Manuel António graciosamente pediu à Santa Sé, ao Papa Leão XIV, uma especial indulgência plenária que pode ser celebrada todas as vezes que nós quisermos durante o ano. Demos um jubileu, que é uma coisa extraordinária, que o Papa Francisco já havia dado ao Sr. Dom Duarte por ocasião do aniversário da Ordem de São Miguel, de Vila Viçosa, da canonização, aos 10 anos da canonização do Santo Condestado. É uma graça, realmente, termos esta benesse do Santo Padre. Os Reis Magos, voltando ao assunto 2, portanto, eles aparecem em pinturas e em arte sacra logo a partir do ano 150. Portanto, são representações muito antigas e que figuram os 3 reis. Hoje, independentemente de nós não celebrarmos em Portugal a Epifania, por não ser feriado, outros países, de facto, celebram, e não deixa de ser dia de festa dos Santos Reis Magos. Portanto, como santos, como pessoas, são celebrados universalmente hoje. Ora, as representações, como eu disse, das catacumbas de Santa Priscila em Roma, num sarcófago que está nos museus do Vaticano, representam a adoração dos 3. Também nas catacumbas de Marco e Marcelino em Roma há outras representações, mas já do século IV. Depois de São Calixto tem representações também do século IV. Portanto, logo a partir do tempo da cristianização por Constantino, a Imperatriz Santa Helena foi uma das pessoas que quis saber onde pairavam os restos mortais dos reis magos. E é a ela que se atribui o achamento não só das relíquias da Paixão de Cristo, mas também dos corpos dos santos magos. Isto no século IV, não é? Ela terá levado estas relíquias para Constantinopla, para a grande Basílica de Santa Sofia, que todos vós conheceis certamente, e elas estiveram lá até ao século VI, quando um bispo as levou para Milão. Frederico Barba Ruiva, em 1162, levou estas relíquias para a Colónia. E é assim que elas chegam, de facto, onde elas estão hoje, na Catedral. Em 1864, por acaso, o relicário foi aberto, fizeram uma análise ao tempo, o que havia, segundo as ciências de então, e era um esqueleto de 3 homens. Portanto, 3 homens que
Um aparentava ter uma idade avançada, outro uma idade assim mais menos adulta, portanto, e outra mais jovem. O que, de certo modo, não deixa de ser interessante. De facto, nesta data celebra-se muitas coisas, e desde os tempos primordiais, portanto, é a data mais antiga em que se celebra o Natal. Portanto, o Natal era celebrado primeiramente no dia 6, no dia que se passou a chamar Epifania, depois do Dia dos Reis, mas mais tarde, no tempo de Constantino, é que passou para o dia 25 de dezembro, que era a festa de Sol Invictus. Portanto, era do panteão dos deuses do paganismo romano, era uma que tinha maior importância, que era o deus Sol. Não é? E então passou a ser, como Deus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, portanto havia uma boa razão para erradicar este culto e colocar neste dia a festa, uma vez que não se conhecia. Mas, de facto, o dia 6 é o dia mais antigo em que se celebra. Nesse dia, portanto, fazia-se a bênção do portal, ou então aqui do parapeito da lareira, nas casas, com a data do ano, não é? Os algarismos do ano, e depois CMB, que tanto quer dizer em latim Melchior, Baltazar e Caspar, ou então Christus Mansionem Benedicta. Portanto, que Cristo abençoe esta casa. Exato. Ora, o Cantar dos Reis também é uma tradição bastante portuguesa. Há dias vieram aqui da Sociedade Filarmónica Oriense, na véspera dos Reis, no sábado, a cantar de porta em porta. Relembra, de facto, estes viajantes que andavam a cantar, e nós temos, de facto, muitas tradições natalícias. Em Portugal é dos poucos países onde há paróquias dos Santos Reis Magos. Portanto, em que os Reis Magos são venerados mesmo como santos e patronos das igrejas. Em Espanha fez-se na noite passada a cavalgata dos Reis, que é semelhante ao desfile do Pai Natal dos saxónicos, não é? E em Itália associam, e também em Espanha, na Galiza, as meigas, portanto, magos, meigas, que são estas bruxinhas, não é? Que limpam as chaminés e as ruas junto à entrada, nestas tradições antigas, pagãs também, para a chegada dos Reis Magos. Elas podiam era vir depois e limpar as poias dos cavalos. Aí é que faria sentido, não é? Agora, antes, não sei. Mas, pronto, temos aqui uma meiga só para também ter essa tradição. Não temos camelos, a não ser eu, mas... Está a ser filmado. Diga? Está a ser filmado. Não, mas eu não cobra mais pela comédia, está tudo incluído no papel. Nós pensamos muito bem que estes senhores que vieram, o que é que sabemos deles, de facto? Só sabemos que diz nos Evangelhos, Mateus, capítulo 2, que os magos vieram do Oriente, seguiram uma estrela para adorar o menino Jesus em Belém, oferecendo-lhe ouro, incenso e vinho. Não sabemos quantos eram, não sabemos de onde é que eles eram reis e oriundos, mas popularizou-se a ideia de serem três, por causa de haver três ofrendas. E também se popularizou os três nomes, Gaspar, Melchior e Baltazar. Mas o mais interessante destes nomes é que todos eles querem dizer a mesma coisa. Ou seja, são sinónimos. Portanto, todos estes nomes são sinónimos. E todos eles querem dizer magos, sábio. Portanto, voltamos à estaca zero. Realmente, estes nomes não são línguas diferentes que querem dizer a mesma coisa, magos. Ora bem, sabemos que o menino não estava nas palhinhas na manjedoura de Belém quando eles chegaram, porque o próprio Mateus descreve que entraram na casa, viram um menino com a sua mãe e
protestando, ofereceram ouro, incenso e mirra. Portanto, ele estava numa casa. Portanto, o que quer dizer que São José permaneceu em Belém com Maria e com o menino durante algum tempo. Quanto tempo? Bem, se olharmos para o encontro destes viajantes com Herodes, que manda matar as crianças de 2 anos para baixo, portanto, a criança tinha ou 2 anos ou quase 2 anos. Portanto, não era recém-nascida. Uma coisa que está lá, é evidente, não é? Também muito interessante é o facto que uma senhora, Margaret Barker, presidente da Sociedade para os Estudos do Antigo Testamento da Universidade de Cambridge, veio descodificar recentemente um manuscrito, um daqueles manuscritos do Mar Morto, um manuscrito assim pequenininho, o fragmento, que ninguém pensou ser possível decifrar o que é que estava naquele papel. A senhora, daquele pergaminho, a senhora dedicou-se durante largas décadas, pelo menos 15 anos, e descobriu o que é que aquilo é. E aquilo é, de facto, um pergaminho em língua siriaca, do século IV, e que se chama A Revelação dos Magos. E esse documento vem-nos dizer que a palavra magos, do grego magai, possivelmente astrólogos e estudiosos do Oriente, dizem-se da Pérsia ou da Babilónia, como disse o Sr. Bispo hoje, nessa língua, que vem da palavra persa magos, não quer dizer mágico, como as pessoas pensavam, mas simplesmente aqueles que rezam em silêncio. Portanto, aqueles que rezam em segredo, aqueles que estão exilados a praticar a sua fé. Faz lembrar várias coisas da história, mas o que mais importante é que estes homens não eram pagãos, eram judeus. E sendo judeus exilados, assim tinham este conhecimento profundo das profecias judaicas. Não faz assim muito bem sentido eles virem de outras religiões e zoroastrianos e não sei o quê, e virem, quer dizer, tinham que ter um profundo conhecimento das profecias judaicas. E os judeus estiveram exilados na Babilónia. Certo? Os evangelhos dizem do Oriente, o explorador italiano Marco Polo, no século XIII, disse ter visto o túmulo dos 3 reis magos no Médio Oriente. Ora, estava ele enganado? Ou havia mais do que aqueles 3 que a Santa Helena levou para Constantinopla? Vamos ao hebraico. Nicodemo. Palavra Oriente hebraico quer dizer dos tempos antigos, seguidores de tradições antigas, ou tradicionalistas. É o que aquilo quer dizer. Justino Mártir, que viveu entre 90 e 175, escreveu que os magos vinham da Arábia. Mas Arábia quer dizer deserto. Então, se ligarmos estas coisas todas, segundo estes manuscritos, os magos vieram da terra de Shir, ou Seir, conhecida hoje por Petra. Portanto, a cidade de Petra, na Jordânia, no antigo reino da Nabatia. E estes homens que ali estavam, segundo este documento, eram descendentes, eram sucessores dos sacerdotes do Antigo Testamento, os sacerdotes de uma linhagem real, davídica, e que vinham da chamada Ordem de Melquisedeque. Ora, no ano 750 a.C., houve uma revolução cultural no Templo de Jerusalém. E essa revolução protestava contra uma coisa que era os padres do templo e o sumo sacerdote que eles escolhiam eram príncipes de sangue real davídico, ungidos. E esses reis tinham estes filhos, estes primos,
todos de sangue real, que iam para o sacerdócio e que mantinham o culto, e um deles tinha o privilégio de levar o incenso, poucas vezes por ano, diante da Arca da Aliança, na parte mais sagrada, digamos, do Antigo Templo. Estes homens foram expulsos, esta ordem foi expulsa, exilou-se precisamente na Jordânia, naquilo que é hoje a Jordânia, e lá se mantiveram neste exílio até ao tempo de Jesus. E nós pensamos que o velho Simeão, a Ana, que estavam no templo, representavam aqueles dessa tradição antiga que estavam à espera do regresso desses padres ungidos, porque aqueles que lá estavam não eram ungidos, eram escolhidos pelo rei. E assim o rei os controlava. Sabemos que o próprio Salomão e até o profeta Isaías, Mica, Joel, Abaque e Osias, o último rei ungido de Jerusalém, eles todos eram da ordem de Melquisedeque. E então esta ordem fica exilada na Jordânia, formam uma escola das tradições antigas e também da astrologia, e santos como São João Nazário, que era contemporâneo dos apóstolos, e São Paulo. São Paulo diz que estudou na Arábia, esteve no deserto durante 3 anos. Portanto, ele provavelmente esteve com esta comunidade precisamente a saber, a aprender as coisas do Antigo Testamento, e só assim é que ele realmente teve este conhecimento profundo. Ora bem, tradicionalmente, as ofrendas que eles trazem simbolizam a realeza de Cristo, a divindade e a humanidade, o sofrimento e a morte. Mas para os magos, a ser de verdade este pergaminho, de facto, o ouro e o incenso e a mirra representavam as crenças do primeiro templo de Jerusalém. O ouro, a sabedoria, o reconhecimento de Cristo como Deus. O incenso, só o sumo sacerdote é que podia usar diante da arca do Senhor. O reconhecimento de Cristo como sumo sacerdote. E depois a mirra era usada para fabricar também o óleo que se usava para ungir os reis. Portanto, o reconhecimento da linhagem real davídica de Jesus. Portanto, é interessante que a mirra, a esse tempo, só era produzida num sítio. E onde? Em Petra, na Jordânia. Portanto, a conclusão é que o reconhecimento de Cristo e a unção como sacerdote e rei pelos magos transfere para o sacerdócio cristão e católico a realeza da linhagem dos padres ungidos da ordem de Melquisedeque. E assim é referido durante a missa esta ordem e o Melquisedeque, não é? E hoje então temos os sacerdotes ungidos e temos o sumo sacerdote que é o Papa. Portanto, aí se transferiu com o reconhecimento destes magos o primeiro templo para Jesus, o Messias. Portanto, a estrela de Belém, podemos dizer que poderá ter sido o cometa Halley, poderá ter sido uma conjunção de Saturno e Júpiter, o alinhamento planetário, mas o mais importante para estes magos é que a estrela, nos capítulos 23 e 24 do livro de Números, refere-se à profecia messiânica de Balaão, e que é interpretada por estes magos como sendo a vinda ou o nascimento de Jesus Cristo, Rei e Sumo Sacerdote. E finalmente, quantos eram e como é que se chamavam? Bem, os Evangelhos não nos dão nem o número nem o nome, mas a tradição, como eu disse, é por causa das três ofrendas. Os nomes Melchior, Gaspar e Baltazar quer dizer Rei da Luz, Guardião do Tesouro, Protetor do Rei. Sinónimo de sabedoria em várias línguas. Outras tradições dizem que eram 4, que eram 16, que eram 60 magos. Mas este pergaminho diz que eram 12.
eram 12, e que os líderes deles se chamavam Larvandat, Gushnapas e Hormizas, os 3 líderes. E depois os outros restantes, não me atrevo aos nomes, ou se calhar vou pensar, Dahadnadur, WhatsApp, como WhatsApp, Arsak, Zervant, Ariwa, Artaskish, Estambuzan, Marduk e Ashires. Portanto, eram os nomes que este pergaminho nos revela. Ora bem, e finalmente, o que é que podemos dizer? Acaba o Natal amanhã? Não. Porque o Natal celebra-se até à 8ª da Epifania, ou em certos países até à 8ª do Dia de Reis. Mas antigamente celebrava-se até quando? Quem é que sabe dizer? 2 de fevereiro. Festa da apresentação do menino Jesus no templo, ou festa de Nossa Senhora das Candeias. E é o dia da benção das velas. Era o dia em que se partia a árvore de Natal nos países germânicos e a mandava-se com o tronco para dentro da lareira. Portanto, era nesse dia que acabavam as festividades. O que é que eu posso dizer? Bem, com isto tudo, mantenham as tradições, boas festas e um bom ano.